você vai ao passado da memória ou você regride a um tempo onde esse passado ainda existe? Quando você está regredido ao passado, o seu presente é futuro. Se a gente pode regredir ao passado, a gente também pode ser no presente, no passado e no próximo futuro. Passado, presente e futuro é conceito. Todos também já ouvimos falar dos fenômenos de psicometria. De alguém que pega um objeto e descreve o passado da pessoa, aquele objeto pertenceu. Aonde está esse passado que a pessoa localiza essa informação? O objeto guarda um quanto de energia que faz o paranormal entrar em contato com a mente do autor do objeto e vai ao passado daquela mente. Então é muito provável, da mesma forma que nós podemos ser o futuro de alguém que está no passado, nós também poderemos ser o passado de alguém que está no futuro. O que ele recebeu em inglês arcaico, mais de 300 mensagens dessa entidade, ou desse ser, chamado Thomas Hardy. Foi um ser histórico. Ele ia na biblioteca de Chester e encontrava as informações desse homem, que era o dono daquela casa, era o dono daquele chalé. Foi inclusive ele que o construiu. E de lá, ele perguntava as coisas da Inglaterra do presente. E ele começou a escrever com giz nas paredes da casa do Kelly. E o que perguntou por que ele escrevia com giz ou com carvão, ele disse, porque é assim que se escreve. E o que disse, aqui nós desenvolvemos uma coisa chamada papel sulfite e uma coisa que a gente escreve chamada caneta esferográfica. Ele dizia que o computador aparecia lá no tempo dele com uma caixa de luz e ele via quem tocando no teclado, mas ele também tocou e conseguia falar com ele através do computador. E o que ele disse, eu vou botar em cima da tecla do computador uma folha de papel e uma caneta para você ver como funciona. Botou o papel e a caneta e misteriosamente a caneta se levantou e escreveu sozinha essa página. O inglês é arcaico, condizente com o século XVI. Kay Webster pegou essas mensagens e levou para Peter Creeper, um especialista de língua inglesa da Universidade de Chester, talvez o maior intérprete de língua clássica inglesa antiga. O Peter Creeper apresenta um relatório tão extraordinário que diz que ninguém escreveria inglês dessa forma se não tivesse vivendo numa época. Se apaixonou tanto pelo inglês arcaico que esqueceu até que era um outro que estava fazendo ao vivo 400 anos depois. Esse fenômeno de transcomunicação no tempo é um assunto novo, que espanta os próprios pesquisadores. Muitos espíritas podem pensar que era um espírito morto que estava pegado na casa há 400 anos. É uma hipótese. Mas essa hipótese foi vencida pelo quê? Porque outros personagens escreveram no computador dele. O personagem da corte, um amigo dele, do próprio Thomas Hardy, e a cozinheira dele passava receita para a namorada do Ken, de comida. E a namorada do Ken passava receita daqui para lá, ela não conhecia os produtos. Vários personagens. O problema é que esse homem lá foi tido como feiticeiro, como endemoniado, porque estava falando com ele. Ele começou a ficar famoso na região dele de Dordreston e levou personagens importantes para conversar. De repente houve um grande silêncio. O Ken, que já estava acostumado a chegar em casa rápido para falar com seu amigo do passado, não conseguia falar quase 2 meses até que aparece uma imagem de alguém que diz assim: o Thomas foi preso, está no calabouço e foi preso como endemoniado e feiticeiro porque andou espalhando a história sua de homem do futuro. E foi preso porque ele disse que quer escrever um livro sobre você. E o Kay Webster aqui estava programando escrever um livro sobre ele. De repente, para a surpresa de Ken, chega uma mensagem de volta e ele diz: Ken, suas mensagens me salvaram da forca. Eu estava no calabouço e ia morrer como endemoniado e feiticeiro, porque coisas estranhas no século XVI só podia ser arte do demônio. Mas o membro da corte veio e falou com você no computador que apareceu aqui. E as suas mensagens convenceram a corte. Mas Ken, você não me disse que estava em 1985?
que você assinou 2109? Aí o Ken disse, eu nunca assinei mensagem para você de 2109. Me mande essas mensagens. Quando ele mandou as mensagens de 2109, o Ken descobriu que havia a terceira entidade que estava no futuro em 2109 e que participou de tudo que eles conversaram desde o começo. Quem seria 2109? Se vocês quiserem descobrir a saga dessa história, leiam meu livro Transcomunicação, que é muito bom. Mas o fato é que é uma história fascinante. Outros casos semelhantes de transcomunicação no tempo já ocorreram. Talvez você poderia trazer uma relação com a ideia dos universos paralelos. Ideia que não é muito estranha para alguns físicos modernos. O fato é que nós estamos diante de um conhecimento novo. E não devemos fechar a nossa mente achando que isso seria um absurdo. Porque muitas ideias que mudaram a forma de pensar dos homens foram absurdas quando elas chegaram. Passamos no próximo. Aqui um dos textos do Espírito que tem o telefone ouro encarnado há 400 anos atrás, do Thomas Hardy, na casa do Pérez. Próximo. Aqui uma transcomunicação fantástica na Itália. Na Itália tem um movimento da esperança que é liderado por Dr. Mário Messegotti, que é um advogado do Vaticano, que teve seu filho sequestrado, e os sequestradores pediram uma grande quantia de dinheiro. Ele exigiu prova da vida do filho, os sequestradores mandaram a prova, e um ano depois, ele espalhou cartazes por toda a Itália, na esperança de quem desse notícia do seu filho e receber seu prêmio. Um amigo dele que conhecia um grupo de vozes, porque na Itália a transcomunicação é bem desenvolvida desde o tempo de Jumesso, um grupo de Grosseto, liderado por Marcelo Batti e Luciano Capitani, que tem mais de 35 mil mensagens gravadas. Imagina o tempo que eles pesquisam. Fez contato com o Dr. Mário Messegotti e disse que as vozes do além poderiam dar notícia do filho dele. Ele foi, perguntou, e as vozes disseram que o filho dele havia reconhecido os sequestradores e por isso tinha sido assassinado, e o seu corpo tinha sido jogado debaixo da terceira morte na Árvore, que é um rio famoso da Itália. O Dr. Mário Messegotti contratou uma equipe de mergulhadores e tentou achar o corpo do seu filho. 4 dias depois, ficou frustrado, bastante aborrecido, porque achou que foi enganado pelas vozes. Fez queixa ao seu amigo que lhe indicou o grupo e ele disse, por que você não pergunta as vozes de novo? Se alguém mentiu, foram as próprias vozes, por que você não questiona as vozes? Ele foi, até no intuito de descobrir se era mentira ou verdade, e perguntou às vozes. Novamente, as vozes lhe disseram. Os mergulhadores não levaram equipamento. Eles têm uma barra de cipó que fecha a ponta do terceiro pilar perto da margem. O corpo do seu filho está preso atrás dos cipós. Não se assuste. Está muito deformado porque foi quase todo comido pelos peixes. O Dr. Mário Messegotti contrata novamente uma equipe de mergulhadores. Depois que tirou o obstáculo do cipó, achou o corpo do seu filho. Esse homem ficou tão impressionado com esse fenômeno que construiu um movimento chamado Movimento da Esperança. Reúne mais de 200 casais na Itália que perderam os filhos. Todos esses casais receberam mensagens, ou por televisão, ou por gravadores, ou por telefone, ou por computador. Muitos congressos já foram feitos na Itália. E existem vários grupos de transcomunicação com resultados extraordinários. Em um dos congressos de Milão, um membro desse congresso, uma secretária de uma empresa de advocacia, foi surpreendida com essa mensagem. Era perto de 6 horas, ela se preparava para uma palestra do evento, quando o chefe da empresa pediu que ela digitasse a reformulação de uma lei na Itália, que teria que ser publicada urgentemente no outro dia. Aqui em cima está a região Lombardia, o logotipo do escritório, à esquerda o endereço, em cima está escrita a palavra Milão. Não sei se você consegue dar um foco melhor. Milão. E tem aqui à sua esquerda a palavra orguedo, que quer dizer assunto, em 13 linhas a revisão da lei e o dirigente de campo, Salvadori, o dirigente de serviço, Salvadori de campo. Ela digitou, pediu 4 cópias, apressada para poder